Nessa aula, o PC vai rever os conceitos de gerador e receptor elétricos e, juntamente com a lei de Ohm, vai usá-los para determinar a corrente elétrica em um circuito simples. Você vai ver como usar a chamada lei de Ohm-Pouillet. Olá, pessoal. A gente está de volta para continuar com o nosso curso de corrente elétrica e na aula de hoje a gente vai enunciar e aplicar na resolução de alguns exercícios a chamada lei de Ohm-Pouillet. Para a utilização dessa lei, a gente deve relembrar aqui os 3 elementos básicos que podem compor circuitos elétricos: os resistores, os geradores e os receptores. Então, relembrando rapidamente, o que é o resistor? O resistor é aquele elemento de circuito que converte a energia elétrica recebida quase que exclusivamente em energia térmica, em calor. É o caso, por exemplo, de uma lâmpada incandescente ou da resistência de um chuveiro ou de um ferro de passar roupa. O resistor obedece à chamada lei de Ohm. U é igual a R vezes I. Na última aula, nós vimos o que é o gerador e o que é o receptor. Gerador é o elemento de circuito que converte energia não elétrica em energia elétrica. A gente deu como exemplo aqui o caso de pilha, bateria, dínamo ou aquela bateria solar, né? A célula fotovoltaica. Os parâmetros desse elemento é a sua força eletromotriz, que nós representamos por E maiúsculo, e a sua resistência interna R. Vimos a equação U é igual a E menos RI. E no caso de um gerador ideal, a sua resistência interna é nula. Receptor faz exatamente o contrário. Ele recebe energia elétrica e converte essa energia elétrica numa outra forma de energia, não exclusivamente térmica. É o caso, por exemplo, de um motor elétrico ou de uma bateria quando esta estiver sendo carregada. Os parâmetros do receptor são a força contra-eletromotriz E a resistência interna R. E para o receptor, o U é igual a E mais RI. No caso do receptor ideal, a resistência interna é nula. Com esses 3 elementos básicos, a gente vai montar aqui hoje alguns circuitos e, através da aplicação da chamada lei de Ohm-Pouillet, nós vamos calcular a corrente elétrica através de um circuito simples. Nós dizemos circuito simples porque é aquele que pode ser reduzido a uma única malha, um único caminho pelo qual a corrente poderá circular. A lei de Ohm-Pouillet é uma lei bastante simples. Ela diz apenas que a força eletromotriz total do circuito será igual à resistência total vezes a corrente que passa naquela malha. Quer anotar a formulinha para poder depois aplicar a lei de Ohm-Pouillet? Então anota. Lei de Ohm-Pouillet. Somatório do E. Isso está representando a força eletromotriz total. É igual a somatório do R. Esse somatório do R você deve interpretar como a resistência total do circuito, multiplicado pela corrente I, a corrente que circula na malha. Uma observação importante é que este somatório não significa simplesmente somar todas as resistências elétricas do circuito. Nós somente podemos fazer isso quando as resistências estiverem associadas em série. Caso contrário,
nós devemos achar a resistência equivalente no circuito. Você deve estar achando complicado, né? Como vamos aplicar essa lei? A gente preparou um circuitinho bem simples aqui na tela, envolvendo gerador e resistor. Ou melhor, vários geradores e vários resistores, para mostrar como nós podemos aplicar essa lei. Acompanhe. Neste exemplo, nós temos um gerador E1 com resistência interna R1. Logo abaixo, um outro gerador E2, resistência R2. E resistências externas R1, R2, R3 e R4. É importante notar que no gerador a corrente circula sempre do polo negativo para o polo positivo. Nesse nosso circuito, quando a corrente circular no sentido horário neste circuito, passará por E1 e por E2, sempre do polo negativo para o polo positivo. Conclui-se daí que tanto E1 como E2 são geradores. No nosso caso, então, o somatório do E seria a força eletromotriz E1 mais E2. Eles estão em concordância de fase. Isto será igual ao somatório do R. Somatório do R é a resistência total equivalente do circuito. Como todas as resistências associadas nesse circuito estão em série, a resistência total será a soma R1 mais R2 mais R3 mais R4, somada ainda com R1 e R2. E será então percorrida pela corrente I. Parece complicado. Imagine se nós tivéssemos também receptores intercalados ali. A maior dificuldade é descobrir quem vai trabalhar como gerador, quem irá trabalhar como receptor. Acompanhe a próxima tela, onde nós tentamos mostrar isso. Observe nesta tela que nós temos três elementos com forças eletromotrizes: E1, E2 e E'1. Em princípio, não sabemos quem é gerador e quem é receptor. Nós vamos admitir aqui que E1 e E2 são geradores e que E'1 é um receptor. Logicamente, isso vai depender dos valores de E1, E2 e E'1. O primeiro membro na nossa lei de Ohm-Pouillet diz que somatório do E. No nosso caso, o somatório do E agora será uma soma da força eletromotriz do gerador E1 com a força eletromotriz do gerador E2, menos a soma das forças contra-eletromotrizes, no nosso caso, E'1. O segundo membro da equação continua inalterado. É igual à somatória do R vezes I. Parece complicado, né? À primeira vista, realmente parece complicado. Nós vamos resolver dois exercícios simples para mostrar como aplicar efetivamente essa lei. No primeiro exercício, nós temos algumas resistências ligadas a um único gerador, a uma bateria. E nós vamos calcular a corrente que passa através dessa bateria. Acompanhe. Nós temos uma bateria de 12 volts e ligados a essa bateria nós temos três resistores, 6 e 3 em paralelo e esse conjunto em série com 1 ohm.
pede-se a corrente que passa pela bateria. Somatório do E é a soma total da força eletromotriz. Só temos uma bateria, 12. Somatório do R é a resistência total. Nós temos que achar o equivalente às duas em paralelo. Produto dividido pela soma. Essas duas resistências podem então ser substituídas por uma única, de 2 ohms, que ficará ligada em série com aquela resistência de 1. Então, a total, produto dividido pela soma, mais 1, vezes a corrente I. Fazendo as contas, nós obtemos que a corrente que passa na bateria será de 4 amperes. O próximo exercício já complica um pouco. Nós vamos colocar um gerador e um receptor no mesmo circuito. Você quer ver como resolver? Acompanhe. Nós temos aqui uma bateria de 9 volts, resistência de 1 ohm, e uma outra de 6 volts e 1 ohm. Isto pode ser, por exemplo, uma bateria que está sendo carregada. A somatório do E, 9 volts menos 6 volts. Isto é, dos 9 volts fornecidos pela bateria, 6 serão utilizados para recarregar a outra. O que sobra, 9 menos 6, 3, será a diferença de potencial fornecida às resistências do circuito. Resistência total, 1 mais 1 mais 4, 6 ohms. A corrente I resulta meio ampere no sentido horário. Observe que a corrente passa no gerador do polo negativo para o polo positivo. A gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente volta e continua com a eletricidade. Até lá.